Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Eu, pastor Márcio Paulo, e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens, terceiro trimestre de 2021. Estamos falando de um tema maravilhoso: vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Lições comentadas pelo pastor Israel Tiago Trota. Esta já é a nossa quinta reflexão. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Esta quinta lição será ministrada no próximo dia 1º de agosto de 2021. E o tema para esta reflexão é Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. O menor livro do Antigo Testamento, apenas 21 versículos cheios de uma grave denúncia através da boca do profeta e uma sanção gravíssima da parte de Deus em relação a um povo específico que nós vamos falar a partir desta reflexão de hoje. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever aqui neste portal. Você que já faz parte dos mais de 600 inscritos, muito obrigado. Ajude-nos a continuar crescendo nesta plataforma. Compartilhe nosso conteúdo nas suas mídias sociais eclesiásticas. Como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos fazer então as nossas leituras, mas antes, feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora à luz desta palavra tão interessante, tão atraente. O Senhor possa falar ao nosso coração com uma instrução verdadeira para que possamos vivê-la na nossa vida prática. É o que nós Te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Sem perdermos tempo, o nosso texto do dia está em Obadias, capítulo 1, versículo 15, e o texto sagrado nos diz: porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. A verdade prática, ou a nossa síntese para a classe de jovens, o livro de Obadias, nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantarmos nessa vida. E a nossa leitura bíblica está no livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículos 1 ao 4 e o versículo 15 ao 17. Pause agora o seu vídeo e faça toda esta leitura, pois ela é importante e vai fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Esta lição, ela é extremamente importante, preciosa por demais. Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Você já ouviu falar sobre a justiça retributiva? Pois é, esta é agora a síntese, assim podemos dizer, do nosso conteúdo aqui proposto. Um livro profético que o meu coração arde quando leio os 21 versículos profetizados pelo profeta Obadias, e o meu coração se inclina para uma vida ainda mais devota a Deus a partir desta literatura. Nós temos objetivos, isso mesmo, temos objetivos propostos para esta reflexão. E o primeiro, apresentar o livro do profeta Obadias e o conteúdo da sua mensagem. O terceiro, esclarecer os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom. E o terceiro, agora mesmo, explicar, a partir do exemplo de Edom, como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. Obadias trouxe uma mensagem de advertência para um povo gentílico, para o povo de Edom. Esses que eram os descendentes diretos de
Esaú. Eles seriam punidos pelo Senhor pela crueldade e o orgulho que procedera contra o seu irmão Israel, e aqui especificamente Judá. Obadias nos mostra que Deus é amor e nós não temos dúvida alguma sobre isso, mas este mesmo Deus também é justo e, em hipótese alguma, tolera o pecado. Então, é claro que há uma recompensa para a iniquidade e podemos deduzir muito breve que é a morte. Então veja que o assunto é sério, é extremamente pontual e que esta lição possa ser muito bem apresentada em sua classe de escola bíblica dominical. Alguns pontos importantes dentro do livro profético de Obadias é justamente revelar a intensa ira de Deus contra os edomitas por este povo terem se regozijado com o sofrimento de Judá. O segundo ponto, para entregar a palavra do juízo divino contra Edom, o profeta Obadias, então, agora profetiza o resultado final da atuação de Deus. E para os edomitas, isso significa destruição. E sabe o que significa para o povo de Israel? Livramento no futuro dia do Senhor. Que coisa gloriosa! Aqueles que hoje são perseguidos, há uma palavra de vitória e de bênção. E aqueles que perseguem, há um dia preparado de juízo para esses também. Então, o melhor caminho está proposto e nós podemos fazer a nossa escolha ainda hoje. Então, apenas em caráter de informação, este livro é o menor livro do Antigo Testamento. São 21 versículos dentro de um único capítulo. Diferente de Amós, que vai concentrar a sua mensagem em Israel, ele vai destinar, agora Obadias, destina a sua mensagem a uma nação estrangeira, a nação que nós conhecemos como Edom. Os edomitas, em caráter de informação, eram descendentes de Esaú. Você se lembra de Esaú? Ele mesmo, o irmão de Jacó, ambos gerados por Rebeca. Você se lembra que lá no ventre de Rebeca já havia uma luta entre os filhos e a palavra de Deus disse que duas nações haviam no ventre de Rebeca, mas o maior seria servo do menor. E aqui está proposto esses povos, o povo de Israel e o povo de Esaú, o povo de Israel e os edomitas. Então veja, esses edomitas, descendentes diretos de Esaú, trataram os israelitas com extrema crueldade e por esta razão foram avisados, devidamente avisados, que iriam receber uma justa retribuição divina pelo tratamento detestável que esses propuseram ao povo de Deus. Havia, acredite você ou não, um clamor que era cantado no seio do povo de Israel. Quando lemos, por exemplo, no Inário de Israel, o livro dos Salmos, o Salmo 137, verso 7 diz: lembra-te, ó Senhor, dos edomitas. Que coisa interessante, porque e daqueles também que fizeram quando Jerusalém fora destruída, pois estes gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os seus alicerces. Há um clamor na boca do povo de Deus para que o Senhor cumpra este propósito, e a sanção divina viria e não demoraria muito tempo. Então hoje iremos falar sobre Obadias. O segundo ponto, o julgamento divino, e o terceiro ponto, esta retribuição divina ou justiça retributiva. Em caráter de informação, Obadias significa, de uma forma bem direta, servo do Senhor. É justamente um nome extremamente comum. Há dentro do contexto bíblico outras menções a outros personagens chamados Obadias. Você se lembra daquele que no tempo do profeta Elias escondeu 100 profetas, 50 em uma caverna, 50 em outra, alimentando-os com pão e água? Pois este personagem também se chamava Obadias. Mas, embora alguns
acreditam ser este o mesmo profeta em voga, aqui chamado Obadias, não há consenso teológico e também acredito que não, porque senão teríamos menção dentro deste contexto do profeta Obadias de acontecimentos no tempo do rei Acabe, no tempo de Acasias ou de Jorão. E também, por que não, menção até mesmo do profeta Elias. Então cremos que são personagens importantes, porém distintos. E Obadias significa então servo do Senhor. É uma palavra composta de Obed, que é servo, e Yah, uma forma abreviada, né, do tetragrama para Jeová. Então é aquele que serve ao Senhor. O livro então não vai nos fornecer informações ou características relacionadas a este autor específico, a sua família, a sua origem, a sua cidade, a sua profissão. Tudo isso para nós é uma incógnita, mas o que não é uma incógnita é esta palavra extraordinariamente dura de Deus em relação ao povo de Edom. Ele simplesmente já inicia o seu texto agora profético dizendo visão de Obadias. É provável que este profeta estivesse em Jerusalém durante o período em que aquela cidade estivesse sendo atacada, e esta cidade, Jerusalém, fora atacada em algumas ocasiões, como nós já sabemos. E os edomitas, eles foram muito cruéis ao longo de cada uma dessas invasões. E Obadias vai narrar os acontecimentos no estilo de uma testemunha que é ocular, ou que está ali diante daquele fato em acontecimento. É interessante que quando nós observamos aquilo que está escrito agora no livro do profeta Obadias, no versículo 11 ao 14, eu gostaria de ler este texto para você, porque esse texto, ele talvez seja aqui, em linhas gerais, aquilo que podemos sintetizar todo o conteúdo deste profeta Obadias. E aqui podemos extrair uma palavra ou uma frase, melhor dizendo, que vem a calhar e nos faz ver o alerta de Deus para os edomitas. E a expressão é: você não devia, ou você não deveria. E o texto sagrado diz: no dia que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens deles, ou seja, quando os edomitas estavam perto e o povo de Judá estava sendo saqueado, estranhos estavam entrando por suas portas e lançando sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. E aqui começa aquilo que eu acho extremamente interessante. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Você também não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. E também você não devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado sobreviventes no dia da sua aflição. Veja, tudo aquilo que é negligência e toda a crueldade dos edomitas está aqui sintetizada no versículo 11 ao versículo 14. E a palavra de Deus, através da boca do profeta, é: você não deveria ter se comportado dessa forma. Você não deveria ter se comportado dessa maneira. Vale destacar que outros profetas também anunciaram o juízo sobre Edom. Não é uma característica apenas do profeta Obadias, mas profetas como Jeremias, Ezequiel e também o profeta Amós profetizam a respeito dos edomitas. O tempo e a época em que este livro fora escrito também é uma incógnita para nós. Ora, o texto bíblico não nos fornece datas, apresenta apenas alguns indícios de um momento histórico em que os edomitas estão justamente
se regozijando com toda a desgraça que está abatendo sobre o povo de Judá. E que eles estavam agora até mesmo lucrando com a sua destruição, tomando ali os seus despojos. Então, não fica claro aqui, não há como agora, não há um consenso para afirmar o tempo em que esta carta, este livro profético, melhor dizendo, fora escrito, né? Mas podemos ter duas ideias gerais, embora também não haja consenso, mas podemos ter duas possíveis datas, então, entre as mais propostas, estão de 848 a 841 a.C., e a data que talvez seja a mais provável, que há maior consenso, a data de 586 a.C., que nós sabemos que é a data da última incursão babilônica em Judá. A primeira acontecendo em 605, a segunda em 597 e a terceira e fatídica incursão babilônica em 586 a.C. Então isso é extremamente importante e nós vamos nos apegar a esta segunda data para agora fomentar o nosso conteúdo aqui proposto. Então esta data mais antiga se remonta aos tempos de Jeorão. Nesse período, os filisteus é quem vai invadir Judá juntamente com alguns árabes e vai cometer alguns saques, como lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículos 16 e 17. E os edomitas vão justamente aproveitar daquele momento para tratar os judeus de uma forma hostil e ríspida. Veja, a segunda data refere-se agora à invasão babilônica em Jerusalém por Nabucodonosor. E os edomitas ficaram justamente satisfeitos com a destruição da cidade santa, a grande cidade de Jerusalém, e aproveitaram aquela ocasião para justamente promover uma vingança contra Judá. Quando lemos em Ezequiel capítulo 25, versículo 12, encontramos esta verdade. Os israelitas exilados na Babilônia lembravam justamente do tratamento desprezível dado pelos edomitas e por esta razão clamavam no Salmo 137, verso 7, que o Senhor se lembrasse dos edomitas e por tudo aquilo que este povo havia feito e como eles gritavam para que a cidade de Jerusalém fosse agora arrasada e destruída. Então tudo indica que estes versículos do livro do profeta Obadias, versículos 10 ao 14, se refira a este ataque imposto pela Babilônia ao povo de Judá. Agora o cativeiro babilônico sendo imposto sobre o povo de Judá. A mensagem deste profeta. Então o assunto principal do profeta Obadias é justamente o julgamento divino em relação a Edom por causa da sua hostilidade contra o povo da promessa, o povo de Deus, ou seja, contra os judeus. A mensagem do profeta, então, nos reporta a uma promessa feita por Deus a Abraão. E você consegue se lembrar qual promessa é essa? Ora, é claro que você se lembra, e a promessa é: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Os edomitas eram parentes próximos dos judeus. Já falei anteriormente, eles são filhos de uma mesma matriarca, Rebeca, e de um mesmo patriarca chamado Isaque. Veja, não há como fugir desta característica, e um detalhe tão importante: eram irmãos, tinham o mesmo sangue, remontam à mesma ideia patriarcal da qual acreditamos e vemos ao longo da Bíblia Sagrada. Então veja, os edomitas vinham da mesma madre, do mesmo pai. Então veja, enquanto os edomitas descendiam de Esaú, os judeus descendiam de Jacó. E nós sabemos que o início desta confusão, o início desta situação é justamente essa disputa relacionada à primogenitura, que com o passar dos séculos gera-se
e esta tensão é ampliada, né? E uma inimizade ferrenha estava agora instaurada no meio destes povos tão importantes para aquele tempo. Deus ordena que os israelitas, que os judeus, tratassem os edomitas com lealdade, tratassem com um caráter amistoso, tratassem-nos como irmãos. Deuteronômio capítulo 2, versículos 5 ao 9, nós vemos esta ordenança da parte de Deus. Porém, os edomitas não querem ter este relacionamento próximo com o povo de Israel. E aqui, claramente, nós vamos ver esse sentimento faccioso aflorar de uma forma muito negativa. Então, como podemos dividir o livro do profeta Obadias? Ora, vamos distribuir da seguinte forma: a destruição de Edom, dos versículos 1 ao 9, as razões para a destruição. Ou você acha que Deus simplesmente vai chegar destruindo aí de qualquer maneira? Não. Há razões, motivações ali intrinsecamente ligadas e que vão fundamentar então esta sanção tão grave da parte de Deus. E também o veredicto divino, a partir do capítulo 1, né? Só temos um capítulo, versículos 15 ao 16, e a restauração futura do povo de Israel, versículos 17 ao 21. O segundo ponto, o julgamento divino. O que gerou essa sanção da parte de Deus em relação a Edom? Primeiro, orgulho. É uma característica que é abominável aos olhos de Deus. Edom era uma nação vizinha de Israel, estava situada a sudoeste do território de Israel, ao sul de Moabe e ao sul do Mar Morto. Eles eram descendentes de Esaú, como já falamos, e apesar de serem parentes, comportavam-se como inimigos. Um mensageiro foi enviado para noticiar aos edomitas esta destruição. Veja o versículo 1. Levantai-vos e levantemos nós contra ela para a guerra. Então estava anunciada e a sanção iria acontecer a qualquer momento. Uma cidade ou uma região, um povo que estava em um lugar privilegiado, uma topografia local, por exemplo, lhes fornecia uma proteção muito boa e natural. As famosas montanhas de Seir eram propriedades dos edomitas. E aqui vemos mais uma vez como este povo pelejou contra o povo de Israel. Você se lembra que os moabitas, vieram juntamente com os edomitas, com os moradores das montanhas de Seir para pelejar contra Josafá? Veja, este povo estava inclinado a lutar contra o seu irmão. Então veja, aquela topografia favorável era uma proteção natural. Os cavalos das tropas inimigas jamais passariam pelas fendas das rochas. A altitude de 1.200 a 1.700 metros de altitude tornava aquela região de fácil defesa. Por isso perguntavam: quem me derribará em terra? Eles se sentiam inalcançáveis. Eles se sentiam como uma águia que sobe às alturas para guardar os seus filhotes em ninho seguro. O orgulho gerou agora naquele povo uma falsa sensação de justamente segurança. E aqui que está o segredo daquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo não possui em momento algum uma falsa sensação de segurança, porque vivem de fato em segurança à luz daquele que resplandece no céu, que é o próprio Cristo. Então o cristão vive esta segurança plena e não uma falsa condição de segurança como o mundo propõe. Então, o Deus revela e que nos é revelado nas Escrituras vai justamente mostrar-se um Deus que não tolera o orgulho nem a soberba. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, Edom vai aprender uma triste lição de que não existe lugar que seja inacessível para Deus. Ouça esta verdade.
Não há lugar que Deus não possa chegar. O salmista disse que se subir ao céu, ali o Senhor está. Se eu mergulhar e agora estiver no mais profundo do abismo, lá também está o Senhor. Então veja, não há como fugir da presença e dos olhos deste Deus Todo-Poderoso. Então, aquele povo aprendeu esta lição e muitos nos dias atuais também precisam aprender esta lição. Não há lugar que possa se tornar inacessível para Deus. Tudo está no alcance das suas mãos e do seu poder. Não tenha dúvidas disso. Então, o juízo divino. Esses edomitas estabelecidos, e estavam muito bem estabelecidos e acostumados a roubar e a pilhar outros povos em momentos de tragédias nacionais, né? Porém, de acordo com Obadias, eles iriam experimentar aquilo que eles andavam praticando. E aqui já entra em cena o aspecto da justiça retributiva ou a lei da semeadura. O profeta declarou a severidade de como eles seriam abordados, dizendo que quando os vindimadores, aqueles que fazem a colheita das uvas, né, quando eles vão colher as uvas, eles até deixam alguns cachos pelo caminho. Todavia, em Edom não sobraria definitivamente nada. Os sábios de Temã, uma cidade exponencial edomita, seriam abatidos, a sabedoria dos edomitas seria derribada e esses seriam abatidos. Então veja, nada sobraria. Todo o tesouro de Esaú seria agora encontrado e seria pilhado, seria esquadrinhado. Os judeus tinham o costume de identificar as pessoas por seus antepassados. Então aqui nós começamos a entender um aspecto bíblico, né? Então quando se fala a respeito de Edom, podemos usar a expressão Esaú, como podemos usar a expressão Jacó para se referir a Judá, ou usar a expressão Israel para se referir a Judá. Então veja, os bens de Esaú refere-se às minas de ferro, de cobre que pertencia ao território dos edomitas, as montanhas de Seir, como eu já disse. Da mesma forma que Edom traiu Judá, seus aliados também iriam traí-los. O pagamento do pecado sempre será a destruição. Abra um parêntese na sua classe de escola bíblica, porque esta sanção que está relacionada ao pecado é algo extremamente importante e não pode ser ignorado. Nós não pregamos mais sobre o pecado. As tribunas de nossas igrejas não podem mais pregar a respeito de pecado. E isso precisa mudar de forma urgente e imediata. Então, sabemos que o salário do pecado, quem pode concluir este texto? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Supremo Senhor. Então, não adianta ter valentes, porque a destreza dos valentes de Edom não iria conseguir livrá-los do destino selado por Deus. Cair nas mãos de Deus, irmãos, misericórdia. Ai daquele que cai nas mãos deste Deus, porque sabemos que ele é misericordioso, mas o culpado, a Bíblia diz, ele jamais terá por inocente. Agora, a maldade dos edomitas. Esta era a principal razão pela qual a ira divina seria derramada sobre Edom. Era justamente a falta de empatia, a falta de benevolência em relação ao seu irmão Jacó, em relação ao povo de Israel. Então veja, a ira do Senhor viria e seria derramada por causa desta maldade que estava agora no coração dos edomitas. Jacó é usado como sinônimo para toda a nação de Israel, como nós já dissemos. Então o termo Israel não se refere especificamente ao reino do norte, mas faz menção ao uso genérico do nome aplicado aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O texto sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato, mas por causa do acúmulo. Veja, é um cálice,
é um cálice que enche até que se transborde. Então não é porque tem um pouquinho naquele cálice que Deus já vai derramar a sua ira, não. Deus, ele é paciente. Lembra que o povo estaria, a promessa de Deus a Abraão, o povo vai estar aqui daqui a alguns anos, porque o cálice da minha ira contra os cananeus ainda não está completa. Então agora este cálice está sendo enchido, preenchido até que se derrame. Então veja, o texto sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por um único problema, por uma única ação, por um único ato, mas agora por um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel, né? É a continuidade, né? É a reincidência, é a prática deliberada no pecado. O Senhor vai trazer justiça, vai derramar a sua ira, com certeza. A gota d'água foi justamente a aliança que os edomitas fizeram com os povos inimigos quando estes assolaram Jerusalém. Então, quando nós entendemos este contexto agora, mostrando as nações, não apenas Jacó e Esaú, os personagens distintos, mas as nações que esses geraram, nós entendemos um pouco melhor o que Paulo dizia, por exemplo, quando escrevendo aos irmãos romanos, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. É um texto que muitos interpretam de uma forma distinta, de uma forma equivocada, e eu creio que quando nós entendemos este contexto, fica mais fácil compreender a razão que Deus ama e aborrece o outro. Então não é por causa de um ato, mas é por causa do acúmulo, pelo pecado deliberado, e não está necessariamente dizendo aqui a respeito de Jacó especificamente, e Esaú especificamente, mas as nações oriundas destes. Então, Obadias declarou: tu mesmo era um deles. Em outras palavras, Edom aliou-se ao exército invasor. Se considerarmos que falamos do tempo da invasão babilônica, estamos dizendo que os edomitas se aliaram aos babilônios para trazer grave prejuízo e grave, agora, problema para Israel. E enquanto o Senhor punia Israel, aquele povo deveria olhar e falar: esse povo é meu irmão e está sofrendo, eu tenho misericórdia deles. Eu quero me colocar como um sentimento de empatia, eu quero me colocar no lugar deles, né? Mas eles agora fazem alianças com os adversários, zombam, tripudiam e acham prazer nisso. E a Bíblia diz: você não deveria ter se comportado assim. Será que essa palavra se aplica a mim e a você em algum momento? Às vezes observamos o Senhor punindo a nossa direita, a nossa esquerda, e alguns têm tido brados de prazer e de alegria, vendo o sofrimento alheio. Talvez a palavra de Deus para a sua vida é: você não devia se comportar dessa forma. O erro e o pecado alheio devem me ensinar a me comportar melhor diante de Deus e não agora tripudiar do sofrimento daqueles que estão ao meu lado. Eles festejaram a derrota, eles celebraram a derrota, e isso o texto declara que não somente foram omissos, mas foram também agentes da destruição. No dia da calamidade de Jerusalém, eles estavam ali perseguindo os seus irmãos judeus, e agora estavam perseguindo até aqueles que conseguiram escapar. Estavam sendo perseguidos, presos, sendo trazidos de volta e entregues na mão do opressor. Que coisa terrível, que comportamento terrível. Por que achar que Deus iria privar este povo de uma sanção? E sabemos que a sanção foi algo terrível, algo tenebroso, né? Agora, o aspecto da justiça retributiva. O dia do Senhor, a promessa de que há um dia do Senhor, e há. Não pense que não haverá, porque haverá um dia do Senhor. O profeta anunciou que o dia do Senhor virá sobre todas as nações da terra. Esse dia será contrastante para Edom e para Israel. Por que será contrastante? Porque um será salvo e o outro será punido, será definitivamente destruído.
O dia do Senhor aponta para um momento específico ainda no enredo da história de que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça sobre a terra. O juízo de Deus aplicará em Edom o castigo imposto a Israel. Assim se fará contigo. Como você fez, agora vai ser feito com você. Você se lembra de Adonizedeque, que matava os reis? Na verdade, não matava os reis, mas constrangia os reis, conquistando-os, né? Adonibezeque, e cortava os polegares das suas mãos e dos pés. Você encontra esse texto no livro dos Juízes. E ali, quando ele agora perseguido, né? E salvo engano por Judá mesmo, e ele vai ser agora, vão fazer com ele como ele fazia. Vão cortar os polegares das suas mãos, os polegares dos pés, e ele vai entender e ele mesmo vai dizer: assim como eu fazia, fizeram também a mim. Isso se chama justiça retributiva. Logo, eles serão como se nunca tivessem sido. Todavia, em Sião haverá livramento. Enquanto Edom experimenta a taça da ira divina, Judá recebe livramento da parte de Deus. Deus aplicará ali naquele momento a justiça na inversão dos papéis injustos. Os exaltados serão agora humilhados e os humilhados serão exaltados. Que coisa gloriosa, que palavra poderosa para nós, igreja de Deus, que ao longo da história fomos perseguidos, massacrados, humilhados. A promessa é de que chegará o dia do Senhor, e também seremos honrados e exaltados. Os juízos divinos não são equivocados. Os juízos da parte de Deus nunca são equivocados, sempre são agora fundamentados em motivos que são convincentes. E outra coisa, Deus não comete injustiça. É bom que fique claro, Deus não comete injustiça. Olha, Deus foi injusto. Para com isso. Injusto sou eu, você. Deus, em hipótese alguma, se comporta com injustiça. Não faz parte, não é atributo divino se comportar com injustiça. Muito pelo contrário, ele é justo em excelência. Então, a justiça a doutrina da justiça retributiva, ela é bíblica, tá bom? Não é invenção de cabeça de líder, de teólogo, de pastor, não. Ela é totalmente bíblica. Êxodo capítulo 21, Deuteronômio capítulo 19, o teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, mão por mão, dente por dente, pé por pé, e por aí vai. É a justiça, é a lei da semeadura. Deus fez aos edomitas o mesmo que eles fizeram para com seus irmãos Israel. Então veja, apenas em caráter de informação. Quando o povo de Israel, por exemplo, estava saindo do Egito e indo até a direção da terra da promessa, a terra de Canaã, precisou em determinado momento passar pelas terras dos edomitas. Não, aí tá tranquilo, é irmão, é parça, vai passar, tá tranquilo. Mas veja, porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com espada ao teu encontro. Esta é a resposta dos edomitas para o apelo de Moisés pedindo que pudessem passar pela estrada real, né? Não tomar nada dos edomitas, passarem apenas pelas terras, e a resposta foi um alto e sonoro não. E o povo de Israel teve que buscar outra alternativa. Então, a Bíblia apresenta pelo menos 4 períodos em que os edomitas vão estar justamente pilhando o povo de Israel. No reinado de Jeorão, segundo Crônicas 21, no reinado de Amazias, também no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, no reinado de Acás, no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, e no reinado de Zedequias, que foi o último rei de Judá, e provavelmente nesse momento em que eles vão celebrar a invasão babilônica, em 2 Reis, capítulo 36. Esse ciclo de maldade não poderia ficar impune. Você acha mesmo que Deus vai permitir que o teu adversário, que o nosso adversário, que aquele que peleja contra a igreja, permaneça impune? Não, querido. Ele pode aparentemente estar impune por um período determinado de tempo que às vezes eu não consigo compreender,
ou consigo pensar que está demorando demais a justiça de Deus. Mas veja, Deus nunca chega antes, mas também nunca chega depois. Ele chega na hora, no momento exato, a justiça virá e aqueles que andam semeando aí vão ter a sua devida colheita. A lei da semeadura, ela é bíblica. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, meus queridos. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Você pode acreditar nessa palavra e viver em espírito, e se vive no espírito, ande também no espírito, ou você pode rejeitar esta palavra, viver deliberadamente a seu bel prazer e colher aquilo que você está plantando. Então, o cristão não deve semear na carne, ou seja, viver pela carne, mas deve semear no Espírito, vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. A sanção divina está relacionada ao rebaixamento de Edom. Obadias nos ensina que Deus cumpre suas promessas. E você tem dúvida disso? Deus cumpre cada uma das suas promessas. Ele é fiel para cumprir. As suas profecias se cumpriram historicamente. Os edomitas foram como se nunca tivessem sido, você sabia? Me mostra, por exemplo, aí pega o seu atlas bíblico, pega o seu mapa mundi e me mostra em um país chamado Edom. Não, nem perca tempo, não faça isso, tá? Não faça isso, não perca tempo, porque você não encontrará. No século 6 a.C., eles foram derrotados e expulsos de suas terras e, como consequência, vão fixar junto ao Mar Vermelho, melhor dizendo. E agora, em 312 a.C., foram novamente destruídos pelos nabateus. Isso são assuntos históricos. Depois de espalhados, sobreviveram através dos casamentos mistos com outros povos da região. Agora, isso é Antigo Testamento. E o Novo Testamento? O que fala desse povo? Pois vamos lá. No Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como os idumeus. Herodes, por exemplo, o rei dos judeus, descendia dos idumeus. Você sabia disso? Porém, no ano 70 depois de Cristo, agora o general romano Tito Flávio Vespasiano destruiu os israelitas e os idumeus. Enquanto os israelitas se dispersaram pelo povo, a famosa diáspora, né? E depois de quase 2000 anos, se você buscar no mapa, você vai encontrar hoje o Estado de Israel, que se torna um Estado independente em 1948. Mas cadê os idumeus? Cadê agora os edomitas? Cadê os descendentes de Esaú? Você não encontra. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, e a palavra dita pela boca do profeta Obadias se cumpre. É esta por causa da tua violência feita contra o teu irmão Jacó. Cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. Você vai se tornar aquilo que nunca foi. Você irá simplesmente ser o que não é. Estranho, né? Mas é justamente isso que acontece com os descendentes de Esaú, com os edomitas ou os idumeus. O livro confirma princípio bíblico da justiça retributiva. Cedo ou tarde, vai vir. Com certeza virá. Fica tranquilo. Virá, pode ter certeza. Não nos esqueçamos, porque esta é uma verdade bíblica, é uma verdade cristã. Ninguém pode desafiar as leis espirituais. Ninguém pode fazer oposição a Deus e sair aí ileso, incólume. Não, querido. A verdade é que essa ideia aí de um dualismo maniqueísta, isso aí é uma bobagem do diabo que está entrando na cabeça de um monte de gente, achando que o diabo pode fazer oposição em pé de igualdade a Deus. Que nada, Deus é Deus, o diabo é criatura. Deus tem todo o poder no céu, na terra e sob a
terra. Então, não quer se levantar contra Deus? Ora, o meu conselho é que você não se levante. Meu conselho é que você se humilhe perante este Deus. Mas se você não quiser ouvir meu conselho e quer se levantar contra Deus, pois que se levante. Mas saiba que Sansão virá, seja aqui como na eternidade, virá com toda certeza. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Devemos nos atentar para os maus exemplos, porque com esses nós aprendemos, né, a observar o fruto que o pecado produz na vida do indivíduo. Lembre-se de Edom e aprenda que você é muito superior a este comportamento carnal, humano, diabólico, e você pode viver as bênçãos sobrenaturais de Deus sobre a sua vida a partir da devoção e obediência a Ele. Esta é a nossa quinta reflexão e falamos sobre o livro do profeta Obadias. Você ficou até aqui? Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Ajude-nos a continuar chegando nos países de fala portuguesa. Compartilhe nosso conteúdo nas suas mídias sociais, eclesiásticas, e que o Senhor possa abençoá-lo abundantemente. Senhor, eu rogo ao teu Espírito que visite cada um dos teus filhos que estão acendendo este conteúdo e ministre paz, ministre, ó Deus, a tua graça aos corações. É o que humildemente peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.